Nesse vídeo eu vou te ensinar a ser muito mais produtivo no Instagram. Eu vou te ensinar o que eu fiz para sair de 2 a 3 postagens por semana e conseguir postar 10 vezes na semana. Então, fica comigo e vem ser mais produtivo. Bom, a ideia desse vídeo não é fazer com que você tenha mais tarefas, aumentar e conseguir fazer mais coisas. Produtividade não é isso. A ideia desse vídeo é que você consiga produzir melhor. E não fique preso a um número mágico de postagens. Poxa, Jesus, você citou 10 vezes por semana, eu queria postar 10 vezes por semana. Às vezes você nem precisa. Eu posto 10 vezes no semana, isso aqui é um exemplo. Eu posto 10 vezes na semana porque esse é o meu trabalho. Eu trabalho com criação de conteúdo. Quando eu trabalhava em outras empresas, que eu não era exatamente direto com o Instagram, assim, eu postava muito menos que isso, porque a gente sabe, não adianta eu sair mentindo aqui, não, você tem que postar 10 vezes, etc. Você tem outras tarefas para fazer, você tem que atender muitas vezes os clientes, tem que levar às vezes o produto para entrega, você tem que fazer muitas outras tarefas e às vezes o Instagram vai consumir muito tempo. É lógico que hoje em dia o Instagram é fundamental para toda empresa, mas não é só o Instagram, tem muitas outras coisas que você precisa fazer. Então eu quero introduzir com as informações porque isso é muito importante para que você não fique se cobrando. A ideia do vídeo é o seguinte, muitas vezes você pode postar 5 vezes na semana, se você quer postar só 3 vezes na semana, às vezes faz sentido para o seu negócio. A ideia desse vídeo é te ensinar a postar, às vezes assim, postar a mesma coisa que você posta hoje, mas investir muito menos tempo nessa criação. Então eu vou trazer aqui algumas dicas que vão te ajudar a produzir mais rápido, para que você possa ter mais tempo para trabalhar, para resolver outros problemas do seu dia a dia. Veja se você se identifica com essa situação. Como eu fazia antes? Segunda-feira eu sentava na minha mesa lá, e vou criar o conteúdo para hoje. Então eu ficava lá pensando em criar conteúdo. Aí eu demorava um tempo para me concentrar e ficava lá uma hora e meia, o tempo passava, e demorava umas 2 horas e meia, eu postava um conteúdo, ok. Na terça-feira, de novo, sentava, demorava para me concentrar, ficava lá 1 hora, 2 horas e postava. Na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Aí, na outra segunda-feira eu ia começar a pensar em postar, eu falava, demora muito, tem outras coisas para fazer, depois eu faço isso. Aí não fazia. Na segunda não fazia, ficava 1 semana sem postar. 2 semanas, às vezes, sem postar. E eu falava, putz, eu preciso postar no Instagram, vou voltar. Aí repetia isso. Você se identifica com essa situação? Eu fazia isso e eu percebia que eu estava errando muito. E depois que eu corrigi essa rota, foi aí que eu comecei a ser muito mais produtivo. Mas como que você consegue corrigir também essa rota? Onde eu errava é que eu costumava criar conteúdos no dia. Isso é muito errado. E é onde muita gente acaba errando. Então não tinha constância. Conseguia postar às vezes 1 semana, 2 semanas, mas ficava 1 semana, 2 semanas sem postar. Isso é péssimo para quem trabalha com o Instagram, para quem utiliza a criação de conteúdo. Então eu vou trazer aqui algumas dicas do que eu fiz para resolver e para ajustar todo esse problema que eu tinha. A primeira coisa que eu implementei foi definir os meus editoriais, que são temas específicos para os dias. Então defini entre 3 a 5 temas específicos e definir esses temas em cada dia da semana. Então, por exemplo, segunda-feira eu vou trazer uma dica do Canva, na terça-feira eu vou trazer uma dica do Instagram, na quarta-feira eu vou falar sobre a live. Então eu fui definindo temas dos dias, porque quando eu for criar no futuro, quando eu fosse criar essas postagens, eu já tinha um direcionamento do que eu precisava pensar. Eu não ficava pensando, putz, o que eu vou criar relacionados ao meu nicho? Não, era qual dica do Canva eu vou dar hoje. Tá? Então, eu recomendo que você escreva no papel entre 3 a 5 subtemas dentro do seu tema principal e isso vai facilitar muito na hora de criar o seu conteúdo. Imagina que tem um jornal aqui, se o dono do jornal chega para mim e fala, Jesus, cria uma matéria para amanhã. Eu não sei se eu vou falar de esportes, eu não sei se eu vou falar de moda, de finanças, de política, fica muita coisa, a gama de opções é muito ampla. Agora, se a pessoa chega para mim assim, Jesus, eu quero que você crie amanhã uma matéria que vai começar o Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, não sei lugar, e eu quero que você crie uma matéria sobre sobre a participação do Brasil aí. Ou seja, ele me deu uma editoria ali, um tema. Eu já sei que eu vou falar sobre esportes, e aí ainda mais específico eu vou falar sobre vôlei feminino, Campeonato Mundial, participação do Brasil. Quanto mais limitado for, é mais fácil essa criação. Eu não fico pensando se é política, se é finança, se é moda, eu já vou direcionado para esse ponto. E funciona da mesma forma com a criação de conteúdo. Se você não define um tema, você fica com muitas opções, e quanto mais opções você tiver, mais confuso você vai ficar. A segunda coisa que eu implementei foi a seguinte, eu queria postar todos os dias. Porque queria postar todos os dias e eu ouvia as pessoas falando, você tem que postar todo dia, tem que postar todo dia, tem que postar todo dia. Ok, é bom postar todo dia? É, não vou mentir. Você pode crescer mais rápido, você aprende ainda mais. Mas não é todo mundo que vai conseguir postar todos os dias com uma frequência, uma constância muito, muito grande. Então, às vezes, as pessoas se forçam a postar todos os dias, mas postam 2 semanas e param, que era o meu caso. O que eu fiz? Diminuí a quantidade de postagens. Se eu postava 5, eu passei para 2, para 3. Se tivesse muito difícil, eu diminuiria ainda mais. Porque é muito melhor do que você postar todos os dias na semana, é você postar com muita constância e consistência. Então, eu postava 3 vezes por semana. Postava 3 vezes por semana e quando eu postei 1 mês, 2, 3 meses, consegui postar 3 vezes por semana, eu aumentei para 4, para 5. E para chegar em 10, eu não saí de 5 para 10. Então a minha dica é a seguinte, é ótimo postar todos os dias na semana,
Mas se você fizer isso, muitas vezes você vai se estressar, muitas vezes você não vai conseguir, vai ficar desanimado, achar que isso não é pra você. Então é importante você ir com calma. Muito mais importante que a velocidade é a direção. Não adianta ir rápido pro lugar errado. É mais importante você caminhar lentamente, mas entender que você tá indo pro caminho certo. Então, diminui a quantidade das postagens. Se você posta 5, diminui pra 3. Tá muito difícil, diminui pra 2. É lógico, você não vai ficar confortável, muito fácil também não adianta. Então, ali 3 eu acho que já é o ideal, 2 a 3 postagens pra você se acostumar, principalmente se você tá começando, é o ideal. Então, diminui a quantidade de postagens para você aprender, para você se familiarizar com esse ambiente e depois você vai aumentando aos poucos. E a terceira coisa que eu implementei, talvez uma das mais importantes. E o que eu vou falar para você é o seguinte: pare de criar conteúdo todos os dias. E quando eu falo pare de criar conteúdo todos os dias, não é pare de postar conteúdo todos os dias. A terceira coisa que eu implementei foi o dia da criação. O que é o dia da criação? Eu li isso num livro que a gente demora entre 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora, pra gente focar naquilo que a gente tá fazendo. Então, o que acontecia quando eu criava conteúdo todos os dias? Eu demorava 1 hora pra me concentrar na segunda, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, 1 hora na quinta, 1 hora na sexta. Então, são 5 horas só investindo pra me concentrar. E se eu demorasse só uma vez na semana pra me concentrar? 1 hora em dia X e criasse todos os conteúdos. Foi isso que eu fiz. O dia da criação, eu separei um dia em que eu estivesse mais tranquilo, que as pessoas não fossem me interromper o tempo todo. Eu comecei fazendo isso no sábado pela manhã e ia até a hora que eu terminasse a criação de conteúdo. Hoje eu faço mais na sexta-feira, então a gente vai adaptando conforme a nossa agenda. E o dia da criação é o seguinte: eu sentava para criar, pegava um papel e anotava todas as ideias que eu tinha de posts, ia pensando isso, então eu demorava 1 hora para me concentrar, mas eu fazia todas as postagens da semana. Então se você faz 3 postagens na semana, você vai ser até mais rápido. Então eu criava todas essas postagens nesse mesmo dia. Ou seja, só aí eu já economizo 4 horas de trabalho, porque eu não fico tentando me concentrar todos os dias. Eu sento um dia, demoro para me concentrar nesse dia, mas eu crio todo o conteúdo. E depois disso eu já agendo os conteúdos. Agendo os conteúdos na ferramenta do próprio Instagram. Então eu crio no Canva, baixo no meu computador e já agendo os conteúdos. E eu vou te ensinar agora a agendar esses conteúdos para que você possa... Por que eu agendo, né? Quando eu agendo os conteúdos, na semana seguinte, então eu sempre faço calendários semanais. Eu tenho aqui um vídeo falando sobre criação de calendário de conteúdo. Então eu agendo calendários semanais. Por exemplo, no sábado eu já agendo os posts da semana seguinte. Na semana seguinte eu não preciso ficar me preocupando em postar, em criar legenda, já tá tudo pronto. Eu só me preocupo em criar stories, que é muito mais rápido, muito mais fácil do que criar uma arte, pensar, criar legenda e postar, e responder os comentários. Então eu economizo muito do meu tempo durante a semana, tá? Então é por isso que eu agendo. Então vamos lá pro meu computador para você aprender como agendar os posts diretamente do computador. Você vai entrar nesse site aqui, ó, business.facebook.com. Entra aqui, faz o login com a sua conta, vai aparecer para você toda essa tela aqui que você consegue ver todas as métricas, consegue ver todas as informações das suas contas. Aí você vai clicar aqui em criar publicação, tá? Clicou em criar publicação, vai ser possível que você poste tanto no Facebook, ou no Instagram, ou nas duas ao mesmo tempo. Eu costumo postar nas duas ao mesmo tempo. Então eu clico aqui, ó, publicar em, deixo aqui, ó, publicar em, clico nas duas. Depois aqui em mídia, você clica em adicionar a foto, adiciona aqui as fotos que você quer colocar no seu, seja um carrossel, seja um post único, ou adicionar um vídeo. Aí você vai clicar aqui em texto, você vai colocar a legenda aqui nesse espaço, certo? Clicou aqui na legenda nesse espaço. Se você quiser, você consegue colocar 2 legendas, uma para o Facebook e uma para o Instagram, diferenciar essas legendas. Eu costumo deixar sempre a mesma. E aqui o segredo está no final, ó, opções de programação. Você vai clicar aqui em definir data e hora e você vai escolher quando você quer postar no Facebook e quando você quer postar no Instagram. Define o dia e define o horário. Depois disso, você vai clicar nesse botão aqui embaixo, programar. E automaticamente você pode estar dormindo, você pode estar numa ilha deserta que o seu post será postado nessa data e nesse horário. Essa foi uma das coisas que eu mais demorei para aplicar. E eu já tinha escutado isso de algumas pessoas ensinando, putz, separa um dia para criar. Eu falava, não, isso é muito difícil, não dá e tal. Mas depois que eu dei o braço a torcer, eu fiz isso e a minha vida assim mudou muito na criação de conteúdo, né? Eu comecei a ser muito mais produtivo e comecei a ter mais tempo para fazer as outras atividades do meu trabalho. Então, se você escolher entre uma dessas dicas que eu tô dando aqui para você, que eu trouxe nesse vídeo, escolha essa dica aqui, essa implementação número 3, que é separar um dia para criação. E a quarta implementação é uma dica espetacular que todo mundo pode e precisa fazer isso, que é a reciclagem. E
E o que é reciclagem? É você utilizar os mesmos conteúdos que você trouxe um dia em outro formato. Por exemplo, você criou um conteúdo no Reels, transforma esse conteúdo num carrossel. Você criou um carrossel, transforma em Reels. Você trouxe um Reels, transforma em Stories, Stories transforma em Live. Você traz os mesmos conteúdos em formatos diferentes. Então você pode trazer um conteúdo, por exemplo, hoje. E eu criei um Reels sobre 5 dicas, 5 melhores aplicativos do Canva. Trouxe lá essas 5 dicas em Reels. Daqui 2 semanas eu posso trazer esse mesmo conteúdo num carrossel. E por que isso? Primeiro, as pessoas elas podem esquecer, as pessoas que já te seguem. Segundo, é uma rotatividade muito alta. Muitas pessoas começam a te seguir, outras deixam de te seguir, então pode ter gente nova que não viu esse conteúdo. Terceiro, o Instagram ele não mostra o seu post para toda a sua audiência. Então ele mostra para uma pequena parcela. Às vezes você posta esse mesmo conteúdo num formato diferente outra semana, ele vai mostrar para outras pessoas que não viram esse primeiro post. Dessa forma você consegue ser muito mais produtivo. Dentro do seu Instagram já existem muitas e muitas postagens que você pode refazer em formatos diferentes, ou em formatos diferentes, ou em linguagens diferentes. Às vezes você trouxe um Reels, você faz de novo um Reels, mas numa linguagem diferente. Eu, por exemplo, toda segunda-feira eu trago uma aula do Canva no Reels. Uma aula do Canva no Reels. E a comunicação do Reels é mais rápida, mais dinâmica. E aí o que eu faço? Toda quinta-feira eu pego uma dessas aulas que eu trouxe no Reels e transformo num carrossel passo a passo. Ou seja, a minha criação de conteúdo ela fica muito mais rápida e muito mais facilitada porque eu já tenho o conteúdo pronto. Eu não preciso ficar pensando, tentando ter criatividade todo dia, todo momento, que a gente não vai conseguir ser assim. Então eu pego, o que eu faço? Putz, qual carrossel, qual Reels eu vou transformar em carrossel? Qual dica? Ponto. E o roteiro do carrossel tá pronto, tá tudo feito já. Tá tudo feito, então eu economizo muito tempo, é um atalho muito grande. E aí eu pego esse Reels e transformo em carrossel. Da mesma forma, poxa, eu fiz uma live uma vez. Fiz uma live, dentro dessa live eu consigo tirar vários e vários carrosséis, vários e vários Reels com roteiro pronto, tudo prontinho para eu simplesmente postar, para que eu não fique pensando em conteúdo novo todos os dias. Então, essa ideia de reciclagem é fenomenal. E foram esses 4 passos que eu implementei para ter muito mais produtividade dentro do Instagram. Mas você não vai conseguir fazer isso sem 2 ferramentas. Estudo e prática. Você precisa estudar, entender. É o que você está fazendo aqui assistindo esse vídeo. Estudar, estudar, estudar e colocar em prática. Porque se você não aplica o que você aprendeu, é como se não tivesse aprendido coisa nenhuma. Então, no começo vai ser um pouco difícil. Às vezes você não vai se dar bem com esse dia de criação. Mas conforme o tempo for passando, conforme as semanas forem passando, você vai me agradecer. E você vai ser muito mais produtivo. Você vai produzir, às vezes, ali a mesma coisa que você produz hoje, mas em muito menos tempo. Sobra mais tempo para você fazer o que você quiser. Às vezes nem é coisa do trabalho, simplesmente para descansar, para assistir uma série, jogar um videogame. Isso é muito importante, porque aqui na internet, se a gente não se cuidar, a gente fica doido, certo? De tanta coisa que a gente tem que fazer, a gente acha que tem que fazer. Mas vai com calma. A frase que eu falei aqui pode ter passado despercebida. Muito mais importante que velocidade e a direção. Não adianta ir rápido para o lugar errado. E é isso, essas foram as dicas para você ser mais produtivo. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei para eu saber que eu posso trazer mais conteúdos assim similares, parecidos com esse. E se inscreva no canal para aproveitar todos esses conteúdos que eu trago sobre Canva, criação de conteúdo, marketing digital, para você ficar fera nisso. E eu te vejo em algum outro vídeo aqui do canal. Até a próxima. Fui!